Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, e enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, com este Evangelho, a Igreja assim inaugura o 15º domingo do tempo comum, neste tempo da graça de Deus. Começamos a ler o Evangelho de Mateus no capítulo 13, que é um capítulo muito especial, conhecido como o capítulo do Sermão de Cristo sobre as parábolas do reino, que inclusive ao longo dos próximos domingos vamos ouvir ainda mais deste mesmo capítulo que é tão bonito. Tudo que Jesus fez foi implantar no coração de cada um de nós e do mundo o reino de Deus. E para falar do reino, ele usou de uma linguagem, parábolas. E diz: um semeador saiu a semear. Da nossa parte, podemos facilmente entender que acolher a palavra de Jesus é acolher este reino. Refutar a sua palavra é, portanto, refutar a sua proposta, o seu reino. Reino esse que é semeado generosamente. Tão generoso é aquele que deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que nem olha em que tipo de coração joga a semente, ela é lançada para todos. O reino de Deus é também humilde, pede passagem, depende da nossa liberdade para acontecer em nós. Pode ser acolhido, pode ser refutado. Que poder nós temos, meu irmão, minha irmã, de aceitar e frutificar a graça de Deus ou matar o reinado de Deus nas nossas almas. O reino, mesmo para aqueles que acolhem, aqui representado nas sementes, tem fecundidades diferentes. Depende do modo, da generosidade com que é acolhido, podendo dar muito fruto ou pouco fruto. E aí fica uma pergunta: que fruto estou dando eu para o reino de Deus? As terras, os corações, as almas são diferentes. Terreno pedregoso, entre espinhos, beira do caminho ou terra boa. O terreno onde cai a boa semente pode ser o mundo inteiro, cada pessoa. Agora, há quem muitas vezes escute de modo superficial a palavra de Deus, não o acolhe. Há outros que até recebem num pequeno momento introdutório, mas não têm constância e perdem tudo. Há outros que, depois que são dominados pelas preocupações e seduções do mundo, ficam como que cegos e não conseguem enxergar o que verdadeiramente importa. Há outros, enfim, que de modo receptivo aceitam, recebem e dão frutos em abundância. Interessante notar que a mesma semente produz muito fruto numa classe, em outra não produz nada.
Isso significa, meu irmão, que há um mistério, a liberdade do homem perante a graça de Deus. Jesus semeia em qualquer parte, em todos os lugares, em todos os corações, mas há aqueles que são pecadores, que são superficiais, distraídos, imersos nos prazeres, ocupados em negócios e esquecem a misericórdia de Deus. São João Crisóstomo, ao comentar este evangelho, ele exatamente dizia: é possível que até a rocha se transforme em terra boa, que o caminho deixe de ser pisado e se converta também em terra fértil, que os espinhos desapareçam e deixem crescer exuberantemente as sementes. E se esta transformação não acontece em todos, não é certamente por culpa do semeador, mas daqueles que não querem mudar. E por isso o Senhor nos exorta, sem tirar a nossa liberdade, da responsabilidade de sermos fiéis. Nós devemos frutificar os dons que Deus vai nos enviando e aproveitar em todas as ocasiões para a santificação ao longo de toda a vida. E por isso, enquanto Jesus pronuncia estas palavras, no fundo está dizendo a todos nós: Ele nos respeita, nos ama e é generoso, mas não intervém naquilo que toca a nossa decisão. A terra precisa ser cultivada e essa é a nossa parte. São João da Cruz, ao meditar sobre isso, dizia que a alma que ama a Deus de verdade não deixa por preguiça de fazer o que pode para encontrar o Filho de Deus. E depois de ter feito tudo, não fica satisfeito e pensa ainda que não fez nada. Por isso é sempre tempo, nós precisamos cada vez mais acolher a graça de Deus para dar frutos e assim sermos generosos para com Deus. Além disso, é claro, o Senhor que nos dá muito tem direito à nossa mais plena correspondência e temos que dar, inclusive começar o primeiro passo. Peçamos hoje ao Senhor que nos ajude a peneirar, porque afinal entre nós, nas nossas almas, há espinho, há pedras, há trilhos, mas também terra boa. Tomemos consciência de melhorar este terreno que é o nosso coração, para que a palavra do Senhor produza em nós muitos frutos. E esta palavra de Deus, com certeza, já encontrou ao longo dos séculos muitíssimos corações que eram terra boa. Maria, os apóstolos, os discípulos de Jesus e tantos que acolheram e pregaram esta palavra, irrigando-a com o próprio sangue. Hoje somos convidados a ouvir, compreender e corresponder o que o Senhor nos pede e assim fazer germinar no coração, iluminando as nossas intenções, fortificando os nossos propósitos, de modo que aquilo nos transforme em verdadeiras árvores, vidas frutuosas. Que a Virgem Maria nos ajude a ser esta terra boa, onde a semente é plantada e dá fruto. Que Deus te abençoe.